Boa noite. Estamos ao vivo então agora, aguardando aí o pessoal aparecer. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Esperando os primeiros amigos aí que vão aparecer hoje para a gente conversar um pouquinho. Como é que vocês estão? Olá, olá. Quem chegou já me dá um oizinho. Tudo bem com vocês? Um dia bonito hoje aqui em Santana do Livramento, na fronteira, né? Um dia de sol bonito. Como é que vocês estão, pessoal? Passaram bem? Final de semana? Hoje a gente está fazendo a nossa live. Essa semana eu vou ter uma semana bem intensa durante a semana aqui de trabalho e coisas a fazer a respeito da pós-graduação, né? Do curso. Então, essa semana a gente vai ter essa live de hoje e só no próximo domingo. Então, né? Quinta-feira a gente não vai se encontrar. Excepcionalmente essa semana, na outra semana a gente volta a se encontrar 2 vezes por semana. Mas então, hoje a gente vai conversar sobre essa proposta aí que eu lancei, né? Culpa e inocência. Boa noite, Karine. Legal te ver aqui. Tudo bom? Feliz com a presença de vocês, Karine chegando, Aldinha. Gente, hoje eu quero a contribuição de vocês aqui no nosso papo, tá bom? Culpa e inocência. E semana que vem, no domingo, não tem como, né? Dia dos Pais, a gente não vai fugir de abordar o assunto pai, que é um assunto muito importante para a gente falar. Mas então, né? Enquanto o pessoal vai se acomodando, vai chegando, todo mundo se muito bem-vindos e abraçados virtualmente, né? A gente já avisa aí que essa semana, então a gente tem a live de hoje só no próximo domingo, excepcionalmente essa semana. Semana que vem a gente volta a fazer tudo. Então, o que que esse assunto, né? O que que esse papo de culpa e inocência diz? Como é que fala, como é que toca aí no coração de vocês, né? Eu queria lembrar assim que a gente vai falar sobre esse tema um pouco na abordagem, um pouco não, a maior parte dentro da abordagem das constelações familiares, mas a gente está falando em tese, né, gente? Oi, Isolete, saudade também. Nilce, que bom que tu tá ao vivo. Bom te ver, mas muito, muito bom ver vocês chegando. Bom, pessoal, assim, ó, esse papo que a gente vai ter hoje, né, é sempre delicado falar desses assuntos, né? Então, a gente lembra que a gente está falando em tese, nós não vamos falar assim, casos pessoais mesmo, a gente só pode descobrir numa constelação, né? Então, a gente vai explicar algumas coisas da teoria, né? Falar um pouquinho até o quanto a gente consegue aprender das coisas. Quem está aí já ouviu falar algo, pode dar sua opinião, né? Sempre as opiniões são muito bem-vindas. A gente não tem a pretensão de esgotar o assunto, é um assunto bastante extenso, né, para falar. E eu sugiro quem quiser se aprofundar um pouquinho mais no tema, não tem como falar de culpa e inocência sem falar em consciência. E esses tempos a gente fez uma live já faz um tempo, né? Que a gente tocou no tema níveis de consciência. Isso tem muito a ver, né? O que que é se sentir culpado? A gente não está falando aqui agora especificamente de crimes, apesar que algumas dinâmicas dessas a gente observa também nessas situações mais dramáticas, né? A gente vai falar basicamente em relação aos nossos sentimentos interiores de culpa e de inocência. Então, normalmente a gente se convencionou, né? A gente acha, a gente tem aquela ideia de que ser inocente é bom e que ser culpado é uma coisa ruim, não é? E aí a gente persegue desesperadamente essa coisa de estar sentindo-se
inocente ou de boa consciência, né, digamos assim, e evitando a todo custo sentimentos que nos remetam à culpa pessoal, né? Então a gente fica nessa loucura aí de querer evitar a culpa. E o Bert tem umas falas fortes a respeito disso, né? Oi, Raquel, que bom te ver. Ele tem umas falas fortes aí, porque ele diz que é evidente que a necessidade de ser inocente é uma necessidade que se origina na infância. Esses sentimentos de culpa e de inocência, eles estão muito relacionados com as nossas necessidades de manter as relações. Basicamente é isso, né? A gente se sente culpado quando faz algo que pode colocar em risco as nossas relações, sejam elas quais forem, em que âmbito for, e se sente inocente quando a gente está de acordo, vamos dizer assim, né, com as nossas relações. Então, mas só que estar sentindo-se inocente ou culpado não tem necessariamente a ver com coisas boas ou ruins. Olha que interessante, né? Por que não tem? Porque como esses sentimentos, às vezes, eles estão a serviço da nossa necessidade de pertencer, por exemplo, ou estão a serviço da necessidade de equilíbrio, de ordem entre sistemas familiares, isso ali às vezes não há distinção entre bom e mal. Por que eu estou dizendo isso? Bom, então, quais são as necessidades fundamentais que a gente tem nos relacionamentos? Isso tem a ver com as ordens do amor que a gente já falou, né? É a necessidade de pertencer, que é o vínculo, ser parte de algo, e aí a gente tem como primeira necessidade o pertencer ao nosso sistema familiar, à nossa família, mas isso também se estende a outros grupos, né? Então pode ser grupo de amigos, grupo de colégio, né? Grupo de faculdade, grupo religioso, grupo político, grupo de esporte. Então, é essa necessidade do vínculo, de pertencer, né? O pertencimento. A necessidade de preservar o equilíbrio entre dar e receber, que é o equilíbrio, né? E a necessidade de segurança, que se proporciona quando a gente está seguindo a ordem, né? As ordens sociais, que é a necessidade de ordem, as três ordens do amor do Bert: equilíbrio, pertencimento e ordem ou hierarquia, né? E aí, então, o que que acontece? Quando a gente faz alguma coisa que ameaça essas coisas, a gente sente essa culpa ou inocência. Então, quando a nossa pertinência, né? Quando o nosso pertencimento ao grupo é ameaçado, a gente sente culpa. Então, quando eu faço algo qualquer que vai contra aquilo que o grupo a que eu me vinculo costuma determinar como certo, bom, naquele grupo, eu sinto sempre, surge o sentimento de culpa. Então, quando eu tô, tá tudo certo, né, do ponto de vista do pertencimento, as minhas atitudes estão de acordo com o que o grupo determina, eu me sinto inocente. E isto é a base, o primeiro sentimento da criança, né? Eu nasci nesse grupo familiar, então se o grupo diz que eu sou boa, que eu estou fazendo tudo certinho, lá, criancinha, eu já é aqui que eu me sinto bem. E quando eu não estou, né? Quando o grupo tem objeções em relação a mim, eu sinto, meu Deus, eles não vão me querer mais. E aí é o sentimento de culpa, o perigo, a ameaça de sair do grupo. E a gente percebe que isso é tão forte entre as pessoas que elas fazem coisas às vezes terríveis contra outras pessoas, coisas ruins, coisas péssimas, com a consciência super tranquila. Por quê? Porque elas estão agindo de acordo com o que o grupo determina. Então, as exclusões, né, religiosas, as exclusões políticas, né, os debates acalorados, as agressões, né, entre grupos rivais, por exemplo, de torcida de futebol, tá tudo certo, a pessoa faz aquilo
movida pelo sentimento de que, opa, né? O grupo age assim, eu também tenho que fazer para eu ser parte desse grupo. E aí, quando eu começo a fazer coisas ou a questionar, eu começo a sentir o medinho interno de não pertencer mais. Isso nos paralisa. E aí, isso a gente pode. Eu vou explicar em linhas gerais, depois a gente pode fazer alguns exemplos específicos, tá? Mas vocês podem ir perguntando durante ou se manifestando. Outra coisa que acontece em relação ao dar e receber, né? Lembra que a gente já falou do equilíbrio entre iguais, pessoas que estão no mesmo nível? Então, casal, por exemplo, irmãos, amigos, sócios. Nesse tipo de relacionamento, precisa viger o dar e receber, né? Só que naí também surgem sentimentos de culpa e de inocência. A culpa nessas relações, ela é sentida como dívida e obrigação. Quando eu recebi algo. Então, quando eu recebo, eu me sinto obrigada. E quando eu dou, eu me sinto liberada, né? Eu tenho créditos. Então, isso é a inocência, a liberdade, o crédito, o dar. O dar numa relação. Por isso que tem tanta gente que só quer dar, né? Porque eu me sinto inocente. É o sentimento de inocência. Só que quando eu só dou e não aceito receber, eu coloco o outro numa posição muito abaixo de mim e eu ameaço o equilíbrio e ameaço a própria existência da relação. Então, é necessário que haja essa troca. Então, Bert diz uma frase que é muito legal, agora eu não lembro de onde, não me lembro exatamente como é que é a frase. Né? Eu vou falar do meu jeito, mas é algo mais ou menos assim, que os adultos, eles precisam ter a coragem de sentirem-se convenientemente culpados. O que quer dizer isso? Transgredir eventualmente algumas decisões do grupo que não são legais e ameaçar sim o pertencimento. Entendendo-se que num nível maior de consciência, ninguém perde o direito de pertencer, né? Porque se eu sou parte, eu sou parte. E que nós todos somos parte de um todo muito maior. Então é necessário olhar para além do outro direito que o outro tem também. E quando a gente está vinculado a essa consciência pessoal, e eu não vou entrar muito aqui no mérito das consciências, né? Porque a gente já falou sobre isso, mas a gente tem uma consciência pessoal que olha só para as minhas necessidades, consciência sistêmica que olha para as necessidades do grupo, onde ninguém pode ser excluído dentro do grupo, mas que permite que o grupo exclua outras pessoas, né? Às vezes que não fazem parte. E a consciência maior, a consciência da totalidade suprema ou a consciência espiritual, que é uma consciência que abarca tudo que existe e tudo que é. Então, o Bert diz que o progresso, por exemplo, ele só pode acontecer quando a gente vai para a má consciência. Olha que forte isso. Quer dizer, quando a gente consegue transgredir determinadas questões pessoais, né? Ou até mesmo do grupo. Porque é quando eu consigo olhar todos como eles são. E aí, o acolher e suportar a culpa é um fator de progresso e de crescimento. Por quê, por exemplo? Estou falando, não sei se eu estou conseguindo me explicar, né? Porque realmente é um assunto que a gente consegue explicar melhor, assim, com exemplos práticos, né? Fazendo até mesmo os próprios exercícios sistêmicos, né? Por exemplo, um grupo fanático religioso, né? Fundamentalista, né? Para estar ali dentro daquele grupo, eu preciso ser assim também. Então, eu preciso excluir, eu preciso agredir, né? Eu preciso assumir essa postura e me sentir tranquila com isso, porque eu estou atendendo, eu vou me sentir tranquila com isso. Então, eu vou precisar ter a coragem de me sentir convenientemente culpada se eu tiver uma postura mais
de acolhimento em relação ao diferente, ao que pensa diferente do grupo. E aí, dentro do grupo, pode ser que eu seja mal vista, né? Mal interpretada, de repente. Mas é um passo, uma coisa mais simples e mais do nosso dia a dia. Por exemplo, aqui, ó, uma família, né? A pessoa quer casar com outra, se apaixonou, o casal se apaixonou. Mas dentro daquela família, não se aceita, família do rapaz, por exemplo, não se aceita determinados comportamentos que a família da moça tem. O rapaz vai ter que fazer-se convenientemente culpado se ele quiser viver esse amor. Porque senão ele vai sacrificar pelo direito de pertencer, para manter-se de consciência tranquila e inocente, ele vai sacrificar a vida dele, os interesses dele, o futuro dele, talvez, né? A escolha de vida dele. E os inocentes sacrificam-se pelo grupo. As crianças sacrificam-se pelo grupo, né? Mas isso não gera progresso. Não dá um passo adiante na evolução, né? Então, o que acontece? Um adulto, ele precisa, enquanto eu ainda estou interiormente criança, eu sacrifico tudo pelo meu grupo. Mas quando eu cresci, eu observo o que era com respeito, com todo respeito, não com agressividade, porque é o olhar para o grupo a que eu pertenço, com reconhecimento de que funcionou assim até agora, mas que eu preciso dar um passo além e que para isso eu preciso abrir mão de algumas coisas, assim como o outro precisa abrir mão de outras coisas. E aí ambos, né, podem formar algo novo. O novo só se forma a partir desse primeiro movimento de transgressão. Olha que interessante isso, né? É uma questão de transgressão. E aí a pessoa vai se sentir inicialmente culpada. Precisa suportar essa culpa para que o progresso se faça. O progresso, ele tá. Isso é uma frase que embaixo diz também, né? Tá sempre ligado à culpa. Mas é essa culpa. Não é que as pessoas. Não é uma questão de bem ou mal, vocês percebem? É uma questão de fazer o diferente, de dar um passo diferente, de abrir novos caminhos. E no dar e receber, às vezes acontece, né? O que acontece? Que a pessoa não está afim de se sentir culpada, né? Quantas vezes a gente ouve, tem muitas vezes aqui, né? Já ouvi gente falar, é melhor dar do que receber, né? Claro, dar. Olha, a Karina perguntou uma coisa legal aqui, antes de eu entrar no. A culpa pode ser libertadora também, se for acolhida com responsabilidade. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem forte, né? Que tem a ver com morte e vida. Tá? Por exemplo, uma mãe que morreu no parto. Tá? O filho não teve responsabilidade nenhuma sobre aquilo. Tá? Mas ele vai se sentir culpado. Olha que forte, né? Ele vai se sentir culpado. E para buscar a inocência, olha como nós somos doidos, né? Nossa mente, né? Para buscar a inocência, ele vai fazer qualquer coisa para fracassar na vida ou para seguir essa mãe na morte. E aí ele vai se sabotar. Então, se ele assumir aquilo, bom, aconteceu. E aí, com isto, eu faço algo bom em sua homenagem, né? Eu ganho com aquela culpa pessoal, que não é exatamente culpa, mas é um acontecimento, né, da vida, eu cresço. E aquela vida se torna rica, né? Se eu dou um passo à frente, né, em direção a algo que o meu grupo não consegue fazer ainda, mas que não é ruim, é só algo que o grupo não aceita.
mas que faz parte da minha necessidade de progresso, é algo que a minha alma anseia. Eu vou em direção a isso. A culpa eu acolho. Reconheço todos os esforços do que veio antes e vou em direção à vida. Quantas pessoas, às vezes, para manter a inocência, não se relacionam, não olham para sua vida? Ficam querendo, os salvadores, muitas vezes, né? O salvador é um inocente, busca inocência. Agora eu me lembrei de um filme, uma série, que eu até estava conversando com o Red, né? É claro que ela fala de uma forma muito superficial sobre culpa e inocência, mas é a Supergirl, né? Que os guris olham e gostam. A Supergirl é uma eterna culpada, né? Ela sente culpa porque sobreviveu à destruição de Krypton. E ela boicota-se constantemente nos seus relacionamentos pessoais, porque ela não tem paz na vida dela porque ela precisa o tempo todo estar salvando todas as pessoas de forma a compensar e a buscar a inocência. Olha como nós somos. A gente quer buscar a inocência a todo custo. Então eu morro também, eu não vivo também, eu me abstenho também. E às vezes é a busca da inocência que faz, né? Minha mãe e meu pai não foram felizes num relacionamento, eu também não serei, né? Ah, agora vamos lá na, na troca. O Regis colocou aqui, ó. Quando a culpa e a inocência são elementos que sustentam boas trocas, elas são boas culpas e boas inocências. Muito bem, muito bem. Porque durante as trocas, por exemplo, numa relação de casal, numa relação entre irmãos, numa relação entre amigos, numa relação entre sócios, numa relação entre colegas de trabalho, em que é necessário dar e receber, eu preciso saber receber e eu preciso também dar. E se alguém, né, faz algo que me magoa profundamente, se eu insistir em me manter inocente, olha que forte isso. Se eu insistir em me manter inocente e não querer reparação, porque a reparação é o que faz a troca voltar a funcionar. Que, por exemplo, assim, ó, alguém fez uma coisa terrível comigo, né? E eu tô aqui, eu não troco no mal, né? Eu não quero reparação, eu perdoo, eu me abstenho e parará. Essa relação vai terminar porque tá impossível retornar. O perfeito, o inocente busca a perfeição, e o perfeito não é humano. O perfeito é tão maravilhoso que é inatingível. E aí, às vezes, nesse caso, o culpado tem mais chance, porque ele é humano. Claro, claro que ele precisa fazer algo se ele quiser manter, né? Mas o outro precisa aceitar a reparação e às vezes até exigir reparação. Né? Às vezes a gente acha, mas para retomar a dignidade de uma relação, né? Quantas pessoas perdoam, por exemplo, relações extraconjugais, e não estou falando aqui na questão do, do devolver na mesma moeda, né, gente? Pelo amor de Deus, porque daí tu começa uma troca negativa e evidentemente que a relação vai embora. Mas se tu quer manter uma relação depois de uma traição, né, é preciso que haja uma reparação. Porque se for mantida na base do eu sou maravilhosa, e tudo perdoo e tudo aceito, isso vai sempre voltar. Vai sempre voltar e esse daqui é cada vez mais culpado, cada vez mais culpado, cada vez mais culpado. Acabou. Então, algum tipo de reparação é necessário ter. E os inocentes, a tendência dos inocentes é muitas vezes a solidão. Nesse caso, entre o dar e o receber. Porque o que acontece para tu buscar a inocência, né? Tem uma coisa aqui muito interessante do Bert nessa parte do equilíbrio entre dar e receber, né? Ele diz que nos relacionamentos se adota basicamente três padrões típicos para alcançar a inocência nas trocas. Ou a abstinência, a pessoa não troca com ninguém. Eu não preciso de ninguém.
porque daí eu não troco. Mas não é real, ninguém é assim, né? Que não precisa de nada nem de ninguém. E aí ela vive insatisfeita na vida, ela não toma o que o outro tem a oferecer, né? E a gente percebe esse primeiro sentimento, às vezes, até em relação aos pais, né? Eu não tomo o que vem, porque eu não quero tomar, porque é insuficiente, porque não é bom, porque não, né? E aí eu mantenho esse padrão no relacionamento de casal. Isso vai desgastar a relação, porque é impossível, não se sustenta, né? Então é necessário esse alimento que faz com que o relacionamento dê certo, continue, né? Então ele diz isso, a pessoa que se fecha e foge da própria necessidade, né? Da própria necessidade, ela vai meio que definhando até. E aí, mas ela é inocente, ela não precisa, né? Ela garante a inocência. E o outro padrão é a prestimosidade. Muitos de nós adotamos a prestimosidade, a pessoa super prestativa, a fabulosa pessoa que dá tudo. Eu dou o tempo todo e nego as minhas próprias necessidades, né? É aquela ideia, é melhor que tu fique devendo para mim do que eu ficar devendo para ti. E aí eu não tenho troca nas coisas. De novo, né? Tem uma frase aqui, até para pegar, porque achei fantástica. Essa aqui eu tirei da Simetria Oculta do Amor, tá? Ele diz aqui, ó, essa luta egoísta para a libertação da necessidade é visceralmente hostil aos relacionamentos. Aquele que só deseja dar sem receber apega-se a uma ilusão de superioridade, rejeita o prêmio da vida e nega igualdade ao parceiro. E aí, e muitas vezes as pessoas desistem daquele que só quer dar, né? Nem se aproximam também, porque tu perde a tua dignidade quando tu não pode. E aí, o que ele diz? Ó, os prestimosos crônicos costumam ser solitários e às vezes até amargurados. Mas se não amargurados, no mínimo solitários. Ou têm relações de pouca profundidade. Né? Percebe? Quanto mais a gente dá, às vezes, sem ter troca. Não estou falando de dar, é fantástico, mas eu preciso saber receber. O dar me garante a inocência, o recebimento me garante a culpa. E a troca total, que é o outro padrão, né? É que é o ideal nos relacionamentos. O padrão de troca total, que ele diz aqui, ó, é o terceiro e mais belo caminho para a inocência no dar e receber. Porque ele permite que em algum momento a gente se sinta culpado também, né? Mas seria aquele contentamento que se segue depois de uma troca total, quando eu tenho todas as minhas necessidades atendidas e o outro também tem. E aí a gente continua trocando sempre, sempre mais, né? E aí é interessante que isso não importa só o equilíbrio entre dar e receber, mas o volume, a quantidade de troca que se mantém. Esse sentimento de abundância e de felicidade, ele só surge quando esse dar e tomar, né? Dar e receber é em larga escala. Né? E este seria o caminho para os relacionamentos saudáveis, entre iguais. Porque entre diferentes, o que eu quero dizer com diferentes? Quando há uma hierarquia, por exemplo, entre pais e filhos, entre professor e aluno, aí a coisa é diferente, porque essa reciprocidade ela é impossível, né? Várias vezes a gente já conversou aqui, os pais biológicos, eles dão a vida, não tem como retribuir isso. E só isso já deveria ser suficiente, né? A gente às vezes fica querendo outras coisas. Né? E os cuidadores, né, que também garantem, eles dão muito também. A gente não tem como, então, como criança, a gente é muito devedor ali. Só que a gente esquece que eles também são de outros que vieram antes. Então, todos os que nos deram muito e para os quais é impossível a gente devolver,
eles estão, de certa forma, compensando algo que eles já receberam também e que eles não puderam devolver. Então, o que a gente faz? A gente devolve para frente, a gente devolve para a vida, seja em forma de outras vidas, ou seja em forma de trabalho útil para a sociedade, trabalho, alegria de viver, né? O nosso fracasso pessoal, o nosso mal-estar, às vezes são formas de a gente culpar os que nos deram antes, que não foi suficiente, ou porque a gente se sente tão endividado que daí eu não quero, né? Eu quero fracassar. Eu só retomo, né? Quando eu entrego para a vida, quando eu entrego para o mundo algo. Aí é o jeito de compensar. Quando essa reciprocidade é impossível, né? Quando a gente passa. E às vezes tem situações mesmo entre iguais que é impossível a gente manter, né? A troca. Porque às vezes tem situações em que a pessoa tem, sei lá, uma deficiência física tremenda que impede uma troca equilibrada entre igual, uma deficiência mental tremenda que impede uma troca entre igual, uma outra situação qualquer que agora moribundos, né? Não tem. Aí nesse caso, como é que se compensa? Só a gratidão real, né? Uma gratidão verdadeira. E aí nesse caso, a gente tem que manifestar essa gratidão e para o outro isso tem que ser suficiente. O outro tem que se sentir retribuído com a gratidão. É uma outra forma de compensar. Só que a gente não pode abusar dessa quando tem outros jeitos de compensar. Né? Quando é possível fazer uma troca real, a gente precisa fazer a troca. Desses sentimentos de culpa e inocência, eles são muito maiores e estão ligados a muito mais coisas do que a gente pode imaginar. Muito mais coisas. É algo que extrapola, né? Que extrapola as nossas noções de bem e de mal, de bom, de ruim, né? E eu acho uma coisa bem legal, né? Que quando a reconciliação, às vezes, ela exige que a gente tenha coragem de manter-se culpado, eventualmente. E isso é bonito. O progresso exige que a gente tenha coragem de ir, de repente, além do que os grupos determinam, né? Uma outra coisa não, tem uma história que o Bert conta que eu acho muito interessante, que é quando a gente consegue ampliar os limites da consciência individual e de grupo, né? E todos os limites da consciência, inclusive os da culpa e da inocência. Ele conta a história do fio de Ariadne, né? Que quando a gente está ligado à nossa consciência, às vezes a gente fica muito preso a limites que nos impedem de ter uma vida de repente mais leve, né? Então o que que ele diz? Esse fio de Ariadne, ele busca lá a história da lenda de Ariadne, que deu um longo fio de lã vermelha para Teseu, para que ele achasse a saída do labirinto que ele estava preso, que tinha o Minotauro, né? Que ele pudesse matar o Minotauro. Então aí ela deu o tal do fio, que ficou o fio de Ariadne. E aí ele faz uma comparação com esse fio de Ariadne e ele diz que a gente tem na história, né? Um fio em cada uma das nossas mãos. Olha que bonito isso, né? E que a gente tem um fio grosso na nossa mão direita. E aí a gente ganha esses dois fios, né? Um fio grosso na mão direita e um fio pequeno, assim, fininho, quase imperceptível na mão esquerda. E que esse fio grosso ele acaba depois de um tempo. E aí a gente vai caminhando pela jornada da vida e aí o fio acabou. Mas e aí o que que a gente faz? A gente volta ao ponto de partida, né? A gente tá com aquele fio e a gente volta. A gente volta, mas a gente volta e continua caminhando de novo. Só que daí em outra direção. Mas aí o fio acaba de novo.
Aí a gente volta para o ponto de partida e segue em outra direção. O fio acaba, mas a nossa jornada ela precisa se encontrar. E aí, talvez em algum momento, quando a gente chegue no fim desse fio grosso, a gente se lembre que tem um outro fio na mão esquerda. Só que o fio é tão pequenininho, é tão imperceptível, porque ele é tão fino, que a gente não presta muita atenção nesse fio. E a nossa dúvida é se a gente se arrisca a confiar nesse fio. E aí, se a gente se arrisca a soltar o fio grosso, que é o que nos leva sempre de volta ao conhecido, ao tranquilo, à origem, né? Se a gente se tem essa coragem de soltar o fio grosso e seguir esse fio fino. Se a gente tiver a coragem, né, a gente vai enfrentar outras situações. O fio grosso é essa consciência tranquila, né, de saber que eu volto para o que eu conheço, que eu volto para que eu mantenho as mesmas ideias, que eu mantenho os mesmos ideais, que eu não me misturo demais, que eu não saio para longe do que é conhecido, do que me transmite certeza. E aí nesse fio grosso tem sempre um limite entre o bem e o mal. E aí quando eu topo e se eu topar ir em direção ao fio fino, eu vou me sentir diferente. Eu vou sentir dentro de mim, talvez eu vá além dos limites dessa consciência tranquila, né, desse sentimento de inocência, e talvez eu adentre nesses sentimentos de culpa em relação ao que, né, foi, mas eu vou começar a sentir na tensão e no amor por tudo que é, na atenção e no amor, inclusive pelo bem e pelo mal, como fazendo parte de tudo. Para além, muito além da nossa própria culpa, da nossa própria inocência. E aí, de vez em quando, a gente para com esse fio na nossa mão esquerda e olha de novo, para ver, para sentir que caminho seguir. Aí a gente sente qual é o caminho, qual é o caminho que vai trazer paz, que vai trazer a união, né? Como é que a gente reconhece, né, esse fio e se o caminho é esse? É na tranquilidade para além da nossa pressa. Olha que forte isso, né? Isso aqui eu tô lendo exatamente. Eu vou ler exatamente o que ele diz aqui, ó. Nós o sentimos na nossa profunda tranquilidade para além da pressa. Não andamos por conta própria, mas somos suavemente puxados, até que depois de um longo tempo avistamos ao longe a saída do labirinto como uma luz. Com sua ajuda, quase chegamos ao destino. Chegando ao final do nosso labirinto, vemos tudo assim como é, mergulhado em uma luz suave. As diferenças se esvanecem. Nós nos sabemos silenciosamente unos com tudo, assim como é, como com um amor que a tudo abraça, levados pelo amor da nossa origem, sendo um com tudo. A gente integra tudo que a gente viveu, tudo que esteve em nós antes, né? A nossa origem, a nossa fonte da vida aqui e tudo mais que existe no mundo, na compreensão que estamos todos a serviço da vida, que é necessário caminharmos em direção ao progresso e sermos fiéis à totalidade, para além desses sentimentos de culpa e de inocência, né? Porque aí talvez o bem e o mal passem a ser etapas, né? Faces de um amor de repente cego ou um amor que vê. Quando a gente dá passos em direção ao adulto que há em nós, a gente não tem mais medo de deixar de pertencer. A gente não tem mais medo de desagradar, de fazer o que é mais correto para a nossa vida, de caminhar em direção à nossa vida com respeito às outras vidas. Quando a gente ainda está criança, a gente às vezes sacrifica a nossa própria existência,
Às vezes a gente sacrifica os nossos filhos, às vezes a gente sacrifica as relações, o nosso trabalho, por conta desses sabotamentos originados desses padrões aí de culpa e inocência, que não nos dizem nada no sentido de sermos melhores. Não, eles só falam da nossa criança. Esses padrões falam só da nossa criança, necessitada de olhar, mas que agora cabe a nós, adultos, olharmos para ela, cuidarmos dela e caminharmos sempre em frente, sempre para o mais e, e para a totalidade. Então, gente, era isso hoje, né? Que a gente possa ter uma excelente semana, né? Volta a dar um toque aí que a gente só vai se encontrar no próximo domingo, que essa semana a gente não vai poder fazer a live aqui, tá bom? Um beijão para vocês e até domingo que vem falando sobre o pai.